Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Thiago Bruno, missionário jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Eu tenho recebido nos vídeos a respeito do Padre Zé Augusto, muita gente que não consegue compreender, entender o porquê que as pregações do Padre não estão sendo disponibilizadas mais. Eu quero aqui deixar 2 trechos de pregações dele a respeito de questões complicadas e daí nós vamos entender por que não é interessante que o padre continue a pregar. No mundo aí nós vemos que tem padre que não é perseguido, porém são padres que têm discursos que Deus é amor, não fala do pecado. Então, esses daí vão fazer missão, vão pregar sempre à vontade, porque não se indispõem com ninguém. Tá sempre com um discurso comedido, questões complicadas da Bíblia não prega, não fala. E daí quando nós temos padres que pregam sobre questões complicadas, contra sistemas que nós vemos no mundo, porém que muitos não querem falar, dizem que não tem, que não querem enxergar, daí esses padres têm grandes chances de não poder falar mais. Vão receber processos, vão receber cancelamentos, justamente porque pregam uma verdade evangélica. E desde o começo dos tempos, o que aconteceu com João Batista? João Batista, ele falou para Herodes que ele não podia viver com a mulher do irmão. Teve a cabeça cortada, ele pregava a verdade, ele denunciava os fariseus, ele denunciava a hipocrisia. E mudou isso? Não mudou, continua da mesma forma. Os grandes padres que têm pregado radicalmente, esses padres têm muita dificuldade, até com seus conteúdos. Nós vemos o caso do padre Overlan mesmo, que confidenciou que a sua conta no Instagram várias vezes já foi cancelada, várias vezes foi bloqueada. Alguns vídeos sobre algumas questões que ele fala, a plataforma não aceita. E é assim também. Certa vez apareceu uma miniatura para mim de um vídeo do Padre Paulo Ricardo. Eu cliquei naquela miniatura e apareceu uma notificação do YouTube falando que aquele era um conteúdo perigoso, se eu tinha certeza que eu queria assistir aquilo ali. Ou seja, o que é isso? Isso daí é uma perseguição a quem fala a verdade. Pode ocorrer perseguições dentro da hierarquia da igreja, de fora da hierarquia da igreja, em todos os lugares, para aqueles que pregam verdadeiramente as coisas corretas da palavra de Deus. Então, o primeiro trecho que eu deixo aqui para vocês é uma homilia que o Padre Zé Augusto ele fala a respeito do sínodo da Alemanha, em que nós temos bastante conteúdo aqui no canal, falando que os padres alemães querem romper com a igreja, porque as coisas que eles querem colocar são totalmente erradas, e eu quero deixar, então, esse trecho aqui. Porque estamos vivendo tempos difíceis, só não vê quem não quer. Esse fato aí, meus irmãos, da Alemanha, esses falsos ensinamentos que os bispos da Alemanha, 86% dos bispos da Alemanha estão querendo que isso aconteça dentro da igreja, tanto ensinamento errado que vão contra a Sagrada Escritura, vai contra o que o magistério da igreja sempre ensinou, o que a tradição da igreja sempre nos trouxe. E eu não sei como é que eles, lendo
os evangelhos, lendo a Sagrada Escritura, eles começam a dizer que é possível viver dessa forma, uma igreja, agradável. Uma igreja onde Deus está ao nosso serviço. Nós não estamos ao serviço de Deus. Uma igreja onde tudo é permitido. Se tudo é permitido, então, meus irmãos, eu pergunto, por que o Pai enviou o seu Filho para morrer por todos nós? Se não há mais motivo de lutarmos contra o pecado, se as verdades eternas, como o céu, o inferno e o purgatório, a gente não se sabe nem mais se acreditam nisso, se nós não nos voltamos para o nosso fim, se nós não nos voltarmos e dizermos que um dia nós teremos que estar diante do tribunal de Deus, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, e ali nós vamos prestar conta dos nossos atos. Então, se tudo é permitido um homem se separar de uma mulher, casou na igreja direitinho, ele pode separar e arrumar outra. O importante é ser feliz. Tudo é permitido. É permitida a ideologia de gênero, é permitido o aborto, tudo é permitido. Então, para que lutar mais? Que igreja é essa? Essa não é a igreja que Jesus fundou. Agora eu quero deixar outro trecho de homilia do Padre Zé Augusto, que ele fala a respeito de perseguição, de processo, de até ser mártir pela igreja. E daí nós vamos ter a dimensão de que o padre, provavelmente ele já estava sofrendo, com retaliações. Porque uma pessoa não iria falar de processo, dessas situações complicadas, se já não existisse realmente processos contra ele por falar a verdade. Então daí nós entendemos que, infelizmente, nós temos que rezar muito para que o padre volte. Mesmo com nós mandando um monte de e-mail para o bispo, para a Canção Nova, muito provavelmente nós não vamos ter mais as homilias do padre, justamente porque ele prega a verdade. Ele é um padre autêntico que prega a verdade, e pregar a verdade incomoda o mundo. Então eu vou deixar esse outro trecho da homilia do Padre José Augusto aqui para vocês. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. E eu fui formado na escola do Padre Jonas. Os mais novos, do Monsenhor Jonas. Eu falo assim, o Monsenhor Jonas que já estava envelhecido, já não estava pregando mais tanto com aquele vigor de antigamente. Eu peguei o Padre Jonas no vigor das pregações. E é interessante, tudo que Jesus está falando nesse evangelho desses dias, eu aprendi com o Padre Jonas porque eu ouvia ele dizer. Ele falava das questões das escolas, ele falava das questões de ideologia de gênero. Isso lá em 93, 94, 95. Ele falava dessa perseguição à igreja, ele falava de um governo único. É ou não é verdade? Vocês que estão aqui, os mais antigos aqui sabem disso, é ou não é verdade? É verdade. Aí, isso, falava de um governo único, e ele dizia, aguenta firme, meu filho, não era assim? Aguenta firme, meu filho, nós não podemos ceder, porque Jesus virá, nós iremos ao encontro dele, nós não podemos perder a nossa alma, projeto Dai-me Almas, né? Dai-me almas, o dai-me almas é o quê?
Vamos levar o evangelho e vamos salvar o máximo de pessoas que puderem nesse tempo de perseguição. Aí eu ficava olhando assim, eu dizia, a gente ficava fervoroso, os membros da comunidade, aquele fervor de pregar o evangelho e tal. Eu também, né? Primeiro padre. Aí, mas era algo tão distante. Porque a gente não via isso. Ele falava o que iria acontecer. E agora nós estamos vivendo o tempo que está acontecendo. Mesmo que esteja no início, mas a gente vê. Procure no YouTube uma palestra do Padre Jonas. Eu estava até vendo hoje. Sistema do mundo versus sistema de Deus. Coloque lá. Sistema do mundo versus sistema de Deus. Padre Jonas Abib, ou Monsenhor Jonas. E ouça essa palestra para você ver. Ele falou lá no passado o que está acontecendo agora. Tem outra também, no YouTube. Nova Era. Procure lá para você ver se não tem. E o Padre Jonas fala tudo isso. De perseguição e tudo mais. Eu e muitos membros da comunidade, eu digo os mais antigos, nós fomos treinados para esse tempo. Nós fomos treinados para morrer mártire, se fosse preciso, porque nós precisamos preparar um povo. O Padre Jonas ensinou isso para nós. Nós precisamos... A Canção Nova foi criada por Deus, porque é uma obra de Deus. Ela foi criada para os últimos tempos, para preparar um povo firme, não um povo covarde e medroso. Um povo firme. Que mesmo diante da perseguição está lá, eu sou de Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso que o Padre Jonas ensinou, falando para rezar, para receber o batismo no Espírito Santo. A gente ficava empolgado com aquele negócio e rezávamos, saíamos para pregar o Evangelho. Não estávamos lá preocupados com dinheiro, com nada. Nós saímos era para pregar, porque precisávamos salvar almas. Eu aprendi isso com o Padre Jonas. Eu não posso ter medo de pregar o Evangelho. Primeiro, que foi Jesus que ensinou. E segundo, o Padre Jonas me ensinou. Então, eu não tenho medo. Não posso ter medo de perseguição. Eu não posso ter medo de processo. Se eu tiver medo de processo, tiver medo de outras coisas, eu vou estar indo contra o que eu aprendi do Padre Jonas e vou estar indo contra o que Jesus nos ensinou, o que os mártires nos ensinaram, dando a vida, os doutores da igreja ensinaram. Eu não posso ir contra. Esse dia meu irmão mais velho, né? Ele dizia bem assim, olha, você sabe, você vai ser mártir, viu? Quem sou eu para ser mártir? Eu não sou digno disso. Eu não sou digno de morrer derramando sangue por amor a Jesus e à igreja. Eu não sou digno. Mas se eu for digno, que Deus me dê força. E eu não posso ficar dizendo que eu tenho que ter medo. Então, se é assim, vamos em frente. Agora, ficar com medo de pregar o Evangelho. Agora, eu tenho que ficar calado por causa de processo. No mundo tem tanta gente sendo processada por causa da verdade. Eu que fui constituído por sacerdote do Altíssimo, eu vou ficar com medo de processo? Preservar minha vida para depois eu ir para o inferno? Eu não posso preservar minha vida para ir para o inferno, não. Então eu tenho que dar a vida. O Padre Jonas nos ensinou que a gente tem que dar a vida. É ou não é verdade?